Pré-candidato, para começar a nossa conversa, eu gostaria de citar a última pesquisa eleitoral, o Atlas Intel, que o senhor está em terceiro lugar, atrás de Lula e Flávio Bolsonaro, porém na frente de ex-governadores, como Romeu Zema e Ronaldo Caiado. A que se deve esse avanço do senhor na última pesquisa? Seria talvez a sua estratégia nas redes sociais de ser mais agressivo? Ou seria outro fator de campanha? Eu acho que mesmo a queda do Flávio não me afetou tanto positivamente como todo mundo está imaginando. Eu já vinha numa curva de subida detectada pelas pesquisas Atlas, detectada pelo Google Trends, quando você pesquisa termos no Google, você vai ver que eu estou num pico, detectada pela aceleração do meu crescimento em redes sociais, pelo aumento do meu engajamento, ou seja, eu estou ficando cada vez mais conhecido. E estou ficando conhecido porque, de verdade, não é papo de candidato. Na verdade, eu sou pré-candidato, para ficar claro, pela legislação eleitoral. Eu trago propostas que são muito interessantes, eu trago uma perspectiva de futuro muito interessante, que para muitas pessoas ela é convidativa, para outras ela é atrevida e ela é muito ousada. Então, quando eu falo em desfavelização, em destruição do crime organizado, quando eu trago, por exemplo, a lei de responsabilidade gerencial sobre a administração dos municípios, as brigas que eu comprei com prefeitos ao redor do Brasil, isso traz ok, esse cara está propondo uma coisa muito diferente que ninguém está falando. Então eu sou muito a novidade. E o que é novo vai crescer independente de qualquer coisa. Vou tendo a crescer mais do que meus adversários que estão fazendo uma pré-campanha muito baseada em, ok, aguarda o Flávio cair que a gente sobe. No caso, os governadores. Então, na verdade, eu nem trato eles muito como adversários, tá? Eu acho que eles são... A estratégia deles é que eles têm na mão, porque eles nunca conseguiram construir um projeto político próprio. Eles são hoje anexos da direita bolsonarista. E a gente tem um caminho próprio de futuro. E, sim, acho que o crescimento se deve bem mais a isso do que qualquer outra coisa. Entendi. O senhor comentou sobre as menções no Google. Eu vi que as menções aumentaram bastante depois do vazamento dos áudios entre o Flávio Bolsonaro e Daniel Vorcaro, fundador do Banco Master. O senhor acredita que é possível conseguir votos que seriam para Flávio Bolsonaro para o senhor? Sim. Sim, eu vou ter que arrancar muito voto que está com o Flávio para poder ir para o segundo turno. Mas eu não vou arrancar só batendo no Flávio, coisa que eu faço também. Eu vou arrancar mostrando que tem um projeto antipetista para o Brasil, vamos colocar assim, que não é apenas não ser o Lula. Boa parte dos projetos antipetistas do Brasil é, eu não sou o Lula é um cachaceiro. Não, tá, o que você propõe então para Terras Raras? O que você propõe para gerar emprego e aumentar a economia nos municípios do Nordeste? Ah, não, eu não sou o Lula. Não basta não ser o Lula, você tem que ser alguma coisa. Então, isso, vamos dizer, isso está por trás dessa energização da pré-campanha. Muito, muito forte. Eu devoto todo, não só o crescimento em redes, tudo é isso. Naturalmente, o eleitor antipetista que estava querendo votar no Flávio, ele vai conhecendo as outras alternativas, vai vendo, pô, esse cara no problema não é ladrão e tal. E ele vem, e será muito bem-vindo. Mas eu quero mais dele. Eu quero que ele sonhe comigo esse Brasil diferente. Entendi. Em uma entrevista, o senhor disse que o Senado ainda não pautou um pedido de impeachment a ministro do STF, porque Flávio Bolsonaro teria uma dívida de gratidão com Dias Toffoli, os ministros do STF, Dias Toffoli e Gilmar Mendes. O senhor pode explicar? Sim, o senhor Flávio Bolsonaro, ele foi pego num desdobramento da Operação Lava Jato, lá em 2018, chamada Operação Furna da Onça, que é uma operação que aconteceu no Rio de Janeiro. E ela pegava os casos de rachadinha na Alerj. Não pegou só o Flávio, ela pegou o Flávio, ela pegou até o presidente da Alerj, pegou todo mundo. O Flávio, inclusive, curiosidade, ele nem era um dos maiores, não tinha os maiores números ali na Alerj, tinha deputados mais ousados do que ele, mas estava bem envolvido. Como ele foi pego e como isso estava no âmbito da Lava Jato, do Rio de Janeiro, isso acabou chegando ao conhecimento dos agentes políticos. E isso, como ele agora teria foro privilegiado, porque ele se tornou senador em 2018, ele ficou em pânico. E aí o governo Bolsonaro teve que começar a ceder para o STF, ou o filho dele teria problemas, porque o caso da rachadinha levaria o Flávio à cadeia. Os crimes foram cometidos quando o Flávio era deputado estadual, que não tem foro privilegiado. O que aconteceu? Primeiro, ele faz uma petição lá para o Dias Toffoli, e nessa petição ele pede para desconsiderar as provas do COAF. Ah, foi ilegal as provas do COAF. O Dias Toffoli aceita o pedido dele, não só para ele, mas para todos os envolvidos na Lava Jato. Então o Flávio já ajudou a soltar meio mundo lá na Lava Jato. Depois, dado que a operação continuou acontecendo no Rio de Janeiro, ele pediu para rolar, vamos dizer, uma suspensão ali do processo junto ao Gilmar Mendes. Mesmo com ele, vamos dizer, podendo ser julgado no fórum lá do Rio de Janeiro,
Porque, na prática, os crimes foram cometidos antes de ser senador. O Gilmar criou um entendimento novo de que havia uma continuidade de mandatos, portanto, ele poderia ter o foro privilegiado de maneira retroativa. Ou seja, ele ficou na mão do Gilmar. Gilmar salvou, mas ficou na mão. Com base nisso, ele teve que entregar todas as outras coisas, não só ele como o pai dele. Entregaram a PGR pro Aras, nomeações no STF anti-Lava Jato, abertamente anti-Lava Jato. Ali destruiu-se o Lava Jato. E ali fez com que o Flávio fosse uma espécie de zumbi que trabalhava pro STF dentro do Senado para evitar, como por exemplo, a CPI da Lava Toga, que ele evitou. E ele mesmo vinha a público e falava, quem interessa uma briga com o judiciário? Ele falava, pois bem, estamos nesse estado hoje muito por culpa dele. Entendi. E o senhor defende a anistia aos envolvidos do 8 de janeiro, por exemplo, o ex-presidente Jair Bolsonaro? A dosimetria. Eu acho que eles têm que ser responsabilizados pelos crimes que eles cometeram, porque todo mundo ali cometeu crime. Salvo raras exceções, algumas pessoas que não tinham nada a ver, que foram injustiçadas. Dosimetria. Dito isso, uma anistia pura e simples, uma pessoa, vamos supor, que invadiu o prédio do Senado, destruiu tudo lá dentro, invadiu o gabinete, quebrou as coisas. Não vai acontecer nada. Pô, que sinal a gente passa para as pessoas, né? Então tá válido perder uma eleição e sair quebrando tudo? Eu não consigo concordar com uma coisa dessas. Então, essas pessoas têm que ser punidas, não com as penas que o Xandão aplicou, mas entendendo que tem que haver uma espécie de, e esse é o tema da dosimetria, uma nova dose no tamanho das penas, dado que o processo em si é recheado de vícios formais. As pessoas não tiveram direito de defesa, as pessoas não tiveram os prazos respeitados, e aí você vai ter que rebalancear. Entendi. E no caso do ex-presidente Jair Bolsonaro, o senhor defende uma prisão domiciliar, por exemplo? Eu acho que ele está muito, muito, muito doente. E eu acho que faz sentido uma prisão domiciliar para ele. A família Bolsonaro, né, e o pessoal do STF tem que entender isso, especialmente o Alexandre. O Alexandre venceu o Bolsonaro. O Bolsonaro está mal, a família dele está morrendo pelos escândalos de corrupção que a gente já denunciava há muito tempo. Ele não vai fugir, não vai nada. Ele está velho, ele provavelmente, sabe, vai ter alguns dos últimos anos da vida dele muito dolorosos por causa daquela facada. É um ato de humanidade deixar ele na prisão domiciliar. Entendi. E o senhor considera que pode estar no lugar de Flávio Bolsonaro agora com essa divulgação de vazamento de áudios com o Brocário? O senhor seria um novo nome da direita agora nas eleições? Olha, no lugar não, porque eu nunca me vi, vamos dizer, como um cara que enganava o eleitor para crescer. Eu falo muitas verdades, eu até irrito o eleitor. Mas pelo menos eu fico irritado de verdade, eu não fico irritando na base da decepção. Eles falam, porra, Renan, como é que você acha isso de tal coisa? Por que você tem essa opinião do Bolsonaro? Eu prefiro que o cara se irrite de maneira honesta do que se decepcione por conta de uma desonestidade minha. Então, eu me vejo subindo nas pesquisas, sim. Me vejo retirando o Flávio do segundo turno, sim. Entendi. Eu vejo isso acontecer. E como o senhor avalia a repercussão de outros pré-candidatos da direita, como Romeu Zema, Ronaldo Caiado, a reação deles diante esse vazamento? Eu achei meio tímido, né? Eles têm medo. O Zema apanhou muito quando ele se posicionou de maneira mais enfática. Eu acho que ele vai apanhar cada vez menos, porque a militância do bolsonarismo meio que está desaparecendo. Eles desistiram do Flávio. Acho que ontem foi o dia que todo mundo no bolsonarismo falou, ok, eu cansei, eu não vou mais ficar, não dá mais para passar tanto pano. Entendi. Então eles não vão encher tanto o saco do Zema. Entendi. E indo agora para o lado econômico, eu já li na imprensa, nas redes sociais, que o senhor seria o Milei brasileiro. Quais semelhanças, diferenças que o senhor teria como presidente da Argentina? E tem alguma medida econômica da Argentina que o senhor adotaria também para o Brasil? Acho que tem uma questão de fórmula enquanto candidato, no lance do que o Milei falava assim, dos problemas econômicos da Argentina e das soluções de uma maneira muito verdadeira, e eu pretendo fazer a mesma coisa. Já estou fazendo. Eu acho que funciona. Acho que não tratar o eleitor como idiota e falar, não vai dar para manter a Previdência como tá. Aí um aposentado, mas Renan, mas o que você tá... Não vai dar, vai quebrar. Eu prefiro falar a verdade e aí fazer as medidas e a pessoa entender, bom, entendi, ele não vai mais reajustar a aposentadoria como ela é reajustada, mas em compensação meu dinheiro tá valendo mais, que é o que vai acontecer. O dinheiro da pessoa vai valer mais, porque tanto os juros quanto a inflação a gente vai conseguir controlar. Então eu acho que é uma forma adulta de tratar o eleitor e o Milei fez. Outra coisa que ele fez que eu também me inspiro ele entrou logo no começo do mandato com o que eles chamam de pacote ônibus. Ele botou tudo num pacote de reformas e pautou o Congresso. Também quero fazer todas as medidas importantes para a gente arrumar o Brasil logo de início. Entendi. E quais são os principais pontos do seu plano de governo caso seja eleito?
destruição completa do crime organizado e a aplicação de uma lei penal e leis de execução penal que em 6 meses permitam que você, jornalista, ande na rua com o seu celular sem medo de ser assaltado. Se você conseguir andar aqui, não só em Brasília, é mais seguro, mas no plano piloto. Ou lá em Santos, São Paulo, com o seu celular numa praça e falar, não vou ser assaltada, vence. Esse é o ponto, a pessoa não tem esse medo. A pessoa poder falar, olha, eu vou derrubar o muro que eu tenho na minha casa, porque ninguém vai invadir. Eu vou tirar aquele gradil de metal que tem na minha janela, porque eu não vou precisar. Se as pessoas começarem a trabalhar nessa linha, significa que nós vencemos, o país ficou melhor. Uma reforma fiscal colossal para a gente diminuir o aumento dos gastos que nós temos no Brasil e aí começar a poder baixar juros, poder baixar impostos. Paralelamente, a lei de responsabilidade gerencial, que é fazer os municípios serem bem administrados e com base nisso eu premiar os políticos que funcionam melhor, ou seja, a carreira política ser construída na base do desempenho e do mérito e não só na popularidade. Isso são algumas medidas prioritárias que já tornariam rapidamente o Brasil um país passível de ser vivido. Porque hoje está muito difícil viver no Brasil. Viver nas cidades do Brasil virou um inferno. E aí, no médio prazo, eu já começar uma política de desfavelização, de tornar algumas das cidades brasileiras também melhores, acabar com uma chaga que é a favela. E 2 temas centrais que envolvem o mundo e o Brasil é terras raras, começar a fazer um bom acordo para que a gente traga as empresas para fazer não só a extração, mas o processamento no Brasil e instalar as indústrias correlatas, com os ímãs que são produzidos como terras raras, os equipamentos não só militares, mas equipamentos médicos que são produzidos, que seja uma indústria de altíssima qualidade, semicondutor, e a indústria ligada a data centers, indústria de tecnologia, muito utilizando, vamos dizer, as matrizes energéticas renováveis que nós temos, por exemplo, no Nordeste. Entendi. O senhor concorda com o projeto de lei do Congresso de hoje? Ainda vai ser votado no Senado, né? Na Câmara dos Deputados. O senhor concorda com esse projeto de lei sobre minerais críticos? Ou alguns pontos o senhor discorda? Eu não vi o de hoje, mas semana passada a gente tinha, pelo nosso partido, orientado de maneira negativa. Ainda tem muitas brechas e ainda tem um lobby muito forte. E é verdade. Existe um lobby já envolvendo o Centrão e algumas empresas do setor para fazer com que não exista muita contrapartida na criação de uma indústria nacional ligada ao processamento desses materiais críticos, esses minerais especiais, vamos colocar aí. Que não são apenas as terras raras. E eu acho que isso não está bem resolvido ainda. Isso eu quero resolver no meu governo. Eu até não gostei que nada passasse agora, porque precisa passar no meu governo. Entendi. E para a sua chapa, quem que o senhor pensa para ser vice e quais nomes o senhor pensa para os ministérios? Eu pretendo, por exemplo, o Ministério da Fazenda. Eu preciso de pessoas não apenas que são fiscalistas, né, que resolvam a questão fiscal na área da despesa, mas eu preciso de pessoas, que não tiverem envolvimento com o Banco Master, que isso é muito importante, o mercado financeiro inteiro tem envolvimento, e que entendam o papel que a inteligência artificial e que as terras raras terão no Brasil, e que resolvam certas equações que envolvam aumento de produtividade e reindustrialização no Brasil. As pessoas, o time tem que ser um time completo. Porque não basta o Ministério da Fazenda ser só um ministério sobre gastos, sobre orçamento. É um ministério que entenda que a gente tem que fomentar a atividade econômica. Um Ministério da Segurança Pública reconstruído com as maiores lideranças no combate ao crime do Brasil, especialmente pessoas com experiência de campo. Gente do BOP que participou de operações contra o crime organizado, gente do GAECO, gente da Polícia Federal. Eu vou montar um super conselho efetivo para a gente fazer uma guerra efetiva contra o crime organizado. Remodelar o Ministério das Cidades, que seria colocado como Ministério da Desfavelização, em que nós teremos um grande plano nacional para desfavelizar as cidades brasileiras. Ter um centro de controle com todos os indicadores municipais e estaduais para a gente criar o sistema de incentivo das gestões regionais no Brasil. Acho que os perfis são perfis muito técnicos, em geral jovens e próximos da área de tecnologia. Entendi. E para vice? Para vice, eu gostaria de uma pessoa ligada à área de segurança. Mas ainda não tenho nada fechado. Não seria um perfil masculino, feminino, numa região sul, nordeste? Não tem um perfil sincero, ainda? Eu acho que quem for melhor. Eu acho que eu não preciso abrir essas concessões. Eu nem acho que isso faz diferença em termos eleitorais. Tipo, sempre no PSDB tinha muita coisa preciso de uma vice-mulher do Nordeste. Não mudou nada o voto deles no Nordeste. Acho que as pessoas precisam ver que você montou um vice que é útil. Sabe? Pessoal, eu sou de São Paulo, não precisa ser paulista. Se ele é útil e inteligente, eu tô feliz. Entendi. Sabe? E em uma outra entrevista, o senhor disse que quer transformar o Nordeste em uma Arábia Saudita. Gostaria que o senhor explicasse. Sim, a Arábia Saudita dos recursos energéticos renováveis. O Nordeste tem muito sol,
e muito vento. Então a gente pode ter uma, né, energia eólica, energia solar abundante, aí você tem que fazer investimento em baterias, tem que arrumar o grid, e aí você começa a trazer, junto com isso, aí sim, data center, e vamos dizer, este novo mundo que vai ser altamente dependente da geração de energia. Nós também temos urânio em Santa Quitéria, lá no Ceará. Que tal fazer, a gente estava já falando da Angra 3, que eu vou voltar com energia nuclear. E que tal uma Angra 4 para a região Nordeste, para terminar de fechar esse ciclo na região Nordeste de energia abundante, barata, para trazermos os data centers. Até porque o Nordeste tem uma vantagem que não é só o sol e o vento. Ele está próximo dos grandes cabeamentos de fibra ótica com os Estados Unidos. Então, instalar data centers no Nordeste é muito bom e faz muito sentido. Lá tem que ser um grande polo. Então, quando a gente fala o Nordeste como Arábia Saudita, é o que a Arábia Saudita é com energia lá no Oriente Médio, nós temos aqui nas Américas. Entendi. E como que o senhor vai conseguir mais votos na região, considerando que já vi em alguns vídeos nas redes sociais do senhor, criticando muito o Bolsa Família? Porém, a região Nordeste é uma das regiões que mais recebe o auxílio. Como o senhor vai conseguir mais votos nessa região? Olha, existem muitas pessoas que não recebem Bolsa Família no Nordeste, que trabalham e que elas se ressentem. Que todo mundo, quando fala do Nordeste, está falando da pessoa que recebe Bolsa Família. O cara que é um entregador, a mãe de família que está trabalhando, que é agricultor. Todas essas pessoas, elas falam, pô, eu existo, eu trabalho. E aí quando falam Nordeste, vou dar mais bolsa. Eu falo, eu não quero, eu quero trabalhar mais, eu quero ganhar dinheiro. São as pessoas do Nordeste, por exemplo, que migram para outras regiões também, que vão procurar, vamos dizer, um emprego, uma vida melhor. Eu acho que a gente tem que encarar o problema, porque a diferença entre o remédio e o veneno é a dose. Ou seja, o Bolsa Família para um pequeno contingente de pessoas que não pode trabalhar, ok. O Bolsa Família como, boa parte da população do Nordeste, 40% dos municípios dos domicílios do Nordeste estão no Bolsa Família, isso é um absurdo. É um absurdo. Não adianta eu vou mentir para eles, não, tá dando tudo certo, tem muita gente no Bolsa Família, vai aumentar. Eu vou mentir, não é bom, eu vou fazer frentes de trabalho no Nordeste, então se você é um homem de 25 anos, 30 anos, que está no Bolsa Família, mora lá no interior do Ceará, quando você for lá no CRAS pegar seu Bolsa Família e tal, vai ter um formulário, tô te chamando para uma frente de trabalho. A gente vai fazer agora um recapeamento, a gente vai agora fazer cabeamento de fibra ótica. O governo federal com o governo municipal vão trabalhar juntos nisso. Vem, não quero, tô cansado. Não quer? Bonitão, vai perder o Bolsa Família. É isso. Então as frentes de trabalho vão ajudar muito nesse departamento. E, não, você vai perder voto com as pessoas que recebem o Bolsa Família ali? Que perca, então. Que perca. A ideia é fazer um filtro mais rígido, né? Bem mais rígido e fazer já a porta de saída. Porque eu preciso criar... Veja, tem pessoas que... O Bolsa Família já existe há coisa de 20 anos. Já a gente está falando de uma geração inteira de pessoas que entendem que viver é ter Bolsa Família. Isso é errado. Um motoboy em São Paulo... Vou aqui no DF, um cara que mora ali na periferia... e que vem entregar coisas aqui no plano piloto, o cara tá ralando com custo de vida alto. Ele, no fundo, tá pagando Bolsa Família de outra pessoa que não tá. Isso tá muito errado. Enquanto nação, isso não funciona. Então nós precisamos resolver esse assunto e rápido. Porque isso aí gera uma cultura muito ruim no próprio povo e no próprio país. A gente não pode aceitar isso. E, pré-candidato, na política é muito comum fazer alianças partidárias, alianças com vários políticos, para conseguir alavancar os palanques regionais. Tem alguns nomes, os partidos que o senhor considera para apoiar junto com o Partido Missão? Desde a semana passada começaram a mandar o oi sumida. Olá, olha Renan, você tá indo bem. Umas lideranças regionais. Eu vou conversar, eu só não vou conversar com bandido. Agora, com o resto não sendo bandido, defendendo de verdade o projeto e não defendendo o Renan, porque o Renan tá crescendo, acho que sim. Eu tenho que aprender a fazer isso, até porque eu não vou poder governar sozinho. E o senhor pode falar alguns nomes dessas lideranças? Não posso, mas já eu posso. Aí eu prometo um on, tá? Quer dizer, off on. Não, eu prometo o meu on pra você. Perfeito. Aqui no Poder 360 quando começar, porque a fofoca já tá virando conversa. Então já a gente pode abrir. Aqui se eu abrir agora eu já viro moleque, né? Não dá nem pra dar uma pista de quais estados? Tem... Pelo menos um estado no sul, com grandes conversas, e 2 no Nordeste. São Paulo é impossível. São Paulo é mais complicado. É porque querem ganhar já com o Tarcísio no primeiro turno, né? Realmente. E eu gostaria de saber também, o senhor tem um diálogo muito forte, né, com os jovens nas redes sociais.
Por acaso, diante desse movimento de Red Pill, que muitas vezes espalham desinformação, ódio contra as mulheres, o senhor teria propostas, ações contra esse discurso e contra a violência contra a mulher? Não, assim, eu conheço muito pouco desse negócio de Red Pill. É um trend que tem em redes sociais. Não acho que a violência contra a mulher seja relacionada a isso. Boa parte da violência contra a mulher, que não seja parte da violência urbana, assalto e tal, ela é ligada, por exemplo, a maridos e namorados em relacionamentos, a famosa violência doméstica. Boa parte dessa violência é de natureza doméstica. E esses homens não são Red Pills. O Red Pill é um fenômeno jovem de homens que não se relacionam com mulher. Não dá pra você ter uma violência doméstica quando você sequer consegue ter uma mulher dentro de casa. Os Red Pills são meninos feios, meio tímidos, que eles têm um rancor contra a mulher. Assim como mulheres jovens de movimentos anti-homem, movimentos feministas, têm um discurso muito duro contra rapazes. Eu não vejo uma correlação entre o discurso Red Pill e a violência contra a mulher. Eu acho que existe uma extrapolação aí. Ninguém conseguiu estabelecer uma causalidade que me convencesse nesses termos. Mas, hoje, dado que a violência como um todo virou base na sociedade brasileira, a violência contra a mulher é uma violência baseada numa traição de um vínculo de proteção que o homem tem que ter junto com a mulher. Então, o homem numa relação que ele trai a confiança da mulher e agride ela, ele tem que ser muito punido. Muito punido. As punições têm que ser claras. A mulher que apanha do marido bêbado que chega em casa, a mulher que, vamos supor, vou sair hoje, não sei o que, O cara não gostou, rompa uma relação com ela, aí tá nos termos dele, não serve pra mim. Não, vou meter a mão. Esse cara tem que pagar e pagar muito. Pagar muito, especialmente quando você tem crimes, como aconteceu daquele homem que arrastou uma mulher, torturou ela no meio da... Isso, as punições têm que ser, pra mim, é pena de morte um caso desses. Fora outros casos que já envolvem violência sexual, que pra mim não tem muita discussão. Pra mim né? É que a Constituição, infelizmente, não permite. Mas pra mim tinha que ser pena de morte. Entendi. Então o senhor não considera que um discurso de ódio, um discurso contra as mulheres, pode levar, de fato, a um crime? Eu não acho, porque quem comete... Vou dar um exemplo. Boa parte da violência doméstica é feita por homens mais velhos em relacionamentos com mulheres em estados do interior. Esses homens não são Red Pill. Eles não estão vendo um conteúdo específico. Se me demonstrarem, olha, existe uma correlação, eu começo a acreditar. Mas eu não vejo isso. E eu acho que essa extrapolação que é perigosa. Por que eu sou contra a lei da misoginia? Porque a extrapolação é explicar um efeito com a causa errada. E aí você vai atacar outras coisas por causa desse foco na causa errada. Então, estamos falando da lei da misoginia, que seria misógino um homem num ambiente de trabalho interromper a mulher numa discussão. Eu vi isso, não sei se foi na UOL ou na Globo News. Como é que é? Então você tem uma discussão de trabalho acalorada, uma tese, uma empresa tem que tocar aqui ali, ou uma tese jurídica no escritório. Aí o homem, não, deixa eu te explicar. Você foi misógino, você pode fazer um BO, isso ser qualificado como injúria racial. Veja, um homem, uma coisa é a condenação, outra coisa é você ter um processo de andamento contra você por um tema dessa natureza. Você pode destruir a vida de uma pessoa. Qual é o efeito disso? As empresas vão contratar menos mulheres. Qual é o efeito de uma relação pessoal, uma relação afetiva entre um homem e uma mulher? O homem vai ter medo de se relacionar com a mulher. Aí você gera atomização, você vai gerar homens infelizes e mulheres infelizes. Então a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente faz as extrapolações, porque elas acabam sendo baseadas num efeito manada perigoso. Não, é isso aqui, o Red Pill. Pô, o Red Pill é um movimento que envolve jovens, urbanos, que realmente não se relacionam com mulher. Se a gente provar que são esses os caras que estão batendo em mulher, e não o cara na periferia, o funkeiro antissocial, o cara na escola que bate na menina, tem relação? Então isso aqui passa a ser um problema. Porque eu vou dar um exemplo. Eu acho que é uma correlação direta entre o artista que faz música sobre o Comando Vermelho, defendendo o Comando Vermelho, e a naturalização do Comando Vermelho na sociedade. A gente acha a correlação. O Oruan é filho do Marcinho VP e ele faz músicas falando do Comando Vermelho, e tá aqui as comunidades controladas pelo Comando Vermelho ligadas a isso. Tá aqui, tá traçada a correlação. Se me mostrarem a correlação do Red Pill com esses crimes, eu começo a falar, isso aqui faz sentido. Até agora não me mostraram. Tem muito só diz que me diz. Entendi. E em relação ao Arthur Duval, ex-deputado estadual de São Paulo pelo Partido Missão, ele se envolveu em algumas polêmicas relacionadas àquele episódio de áudios que ele chegou a ofender mulheres ucranianas. Eu gostaria de saber se esse episódio poderia desgastar sua candidatura com o eleitorado feminino ou não tem relação? Eu não sei.
Eu não sei, não fui eu que soltei o áudio. 2, o áudio é um áudio meio nojento, mas em alguma medida elogioso, né? Ele tá lá se humilhando ali, como ela acha as mulheres bonitas. E é um áudio dele, que era um áudio privado dele num ambiente privado. Eu acho que isso gera um dano pra ele. Eu nunca fui muito contaminado por isso. A questão toda na hora, onde podem me responsabilizar. O que eu deveria fazer como líder político do grupo do Arthur? Expulsá-lo? O Arthur era um deputado estadual irrepreensível, com um trabalho irrepreensível. Inúmeras figuras políticas, vamos dizer, cometem erros políticos, crimes, e acabam sendo perdoados. Ele cometeu um áudio que ele pediu desculpas. Ele não gerou... Nenhuma mulher foi na Ucrânia, foi agredida, foi humilhada pelo Arthur. Aquelas mulheres receberam doações. O Arthur foi o maior doador privado brasileiro para o Mas não foi um áudio elogioso porque chamou elas de fáceis, né? Por serem pobres. Sim, como eu te falei, é um áudio com elementos meio nojentos. Dito isso, não é um áudio que ele está falando que vai violentar alguém, não, é um áudio escroto, mas é um áudio que homens soltam por aí. O desafio que eu deixo, especialmente para homens que ficam por aí chocados com o áudio do Arthur, abre o seu celular com suas conversas com seus amigos e mostra para sua namorada. Mesma coisa para muitas mulheres, né? Ai, que áudios absurdos. Mostra as conversas com suas amigas quando vocês estão soltas, né? Vamos ver as atrocidades que vêm. Porque as pessoas no seu ambiente interno falam coisas. E no ambiente interno as pessoas têm o direito à sua intimidade. O Arthur não fez um statement público. Ele viu, atenção, elas são fáceis. Não. Ele estava falando num grupo dele. Vazou, ele se deu mal. Isso não pode definir a carreira política dele. É um problema que ele tem que lidar sempre. E eu, enquanto uma liderança, eu tenho que saber ponderar. E eu não vou cancelar um amigo e uma pessoa que lutou muito na nossa causa simplesmente por causa do áudio. Eu não vou. Eu acho que isso é desproporcional. Entendi. E em relação também a uma operação chamada Poço Lobato, deflagrada pela Polícia Federal em novembro de 2025, investiga um suposto esquema bilionário de sonegação fiscal e lavagem de dinheiro da empresa Refit. Segundo a Receita Federal, a empresa é uma das maiores sonegadoras de impostos, chegou a 70 bilhões de reais só em 2024. E um desses investigados dessa operação específica seria o senhor... O Cristiano Beraldo. O senhor Cristiano Beraldo, exato. Ele foi um membro ativo, né, do MBL e também um dos doadores do Partido Missão. Esse episódio específico pode, de alguma forma, desgastar a sua candidatura? Não, eu tenho apoiadores que estavam na Petrobras na época que a Dilma e o PT estavam saqueando a Petrobras. Aquelas pessoas não eram responsáveis pelo que aconteceu ali. O Beraldo é um consultor de muito tempo, trabalha nos Estados Unidos com empresas brasileiras nos Estados Unidos de muito tempo, e ele trabalhava com uma refinaria americana que tem, acho que, conexões com essa Refit. E ele conhecia as pessoas ali, etc. E acho que é do jogo. Nós não temos relação direta com isso. Legal, o Beraldo fez isso. E o Beraldo, quando veio a investigação que envolvia essa empresa, ele teve uma atitude muito digna e falou, estou me afastando não só do MBL, como da Jovem Pan. Que ele trabalhava na Jovem Pan. Ele se afastou, foi trabalhar na defesa dele e a vida seguiu. Acho que foi uma postura correta. Espera-se dos homens públicos essa postura. Estou sendo investigado, tirei o pé aqui. Quem dera os demais grupos tivessem pessoas que agissem dessa maneira. Perfeito. Agora, nessa parte da entrevista, eu vou fazer um jogo mais de ping-pong, então vou querer saber se o senhor é a favor ou contra determinado tema em voga agora na sociedade. Tá. Vamos começar com escala 6x1. O senhor é a favor ou contra? Da escala 6x1? Eu não sou nem a favor nem contra, eu sou a favor dos trabalhadores decidirem. O senhor imagina uma outra proposta de modelo? Como seria? Um novo modelo que permita ao contratante ou ao contratado modalidades, respeitando um determinado limite de tempo por semana, modalidades de contrato mais flexíveis. Olha, eu quero trabalhar 3 vezes por semana, para trabalhar com três contratantes diferentes. Isso acontece muito nos países nórdicos, quando você é jovem e você quer ter alguns empregos, quer ter um emprego de verão. Aqui é difícil fazer isso, aqui é tudo muito engessado. Olha, eu tenho condição de trabalhar mais horas esse dia e menos horas aquele dia. Olha, eu vou trabalhar 6 dias mesmo direto, tá? E no mês que vem a gente pode compensar. Essa flexibilidade, ela infelizmente não é permitida ao trabalhador brasileiro. E aí você fica num jogo que é o seguinte, ficam discutindo, 6x1, meus amigos, ninguém mais contrata CLT. Todo mundo virou MEI.
O MEI é apenas essa flexibilização de uma maneira, vamos dizer, acochambrada, né? Ninguém quer Quando você faz uma MEI, eu tenho uma MEI. Eu sou MEI. Muitos, talvez aqui que estão nos assistindo, sejam MEI. O MEI é uma coxinha, você não está sendo um empresário. É uma forma de você ser contratado pelo seu contratante de maneira flexível e com maior segurança jurídica. Porque a CLT te joga na Justiça do Trabalho, que é uma insegurança jurídica gigantesca. Que tal a gente parar de hipocrisia, entendendo que os novos empregos urbanos são todos MEI, e vamos regulamentar, e vamos facilitar todo mundo ser contratado e trabalhar? Porque o brasileiro está se mudando para outros países do mundo que tem essas leis mais flexíveis. E os países estão mais crescendo, são mais flexíveis. Então, sabe, vamos tirar a lacração de lado, vamos só fazer o que está dando certo. Mas quem se muda para os outros países geralmente é de uma alta renda, né? Pelo contrário, se eu for pegar países mais pobres que estão crescendo mais do que a gente, China, que já nem é mais pobre que a gente, né? Mas, Índia, Vietnã, você tem vamos dizer, uma flexibilidade para contratação, uma facilidade maior do que a nossa. A Coreia hoje ela está com uma legislação trabalhista mais endurecida, a Coreia do Sul. Mas no período que ela cresceu muito, industrializou, ela era mais flexível. Então, Singapura, até hoje bem mais flexível. Então, acho que é possível dizer que para a gente competir nesse mundo com outras nações em desenvolvimento, nós vamos precisar ter leis trabalhistas que são condizentes com isso. E o senhor é a favor ou contra a autonomia do Banco Central? Sou favorável, não tenho problema nenhum com isso. Entendi. E a legalização da maconha, o senhor é a favor ou contra? Eu acho essa discussão, ela pode ser uma discussão fascinante como solução para diversos problemas, mas não agora. Se quisessem discutir isso, talvez há 30 anos atrás. Agora, o crime organizado se tornou uma entidade multibilionária que tomou pedaços do território brasileiro. Agora, eu preciso destruir o crime organizado primeiro, para daqui, talvez, 20 anos a gente ter uma discussão séria, e eu vou falar estadualizada sobre isso. Às vezes, Santa Catarina quer fazer uma experiência de legalização. Às vezes, Goiás quer fazer uma. E a gente faz uma comparação, funciona ou não funciona. Hoje discutir isso é loucura. A gente não há meio, eu tenho que destruir o crime organizado primeiro. Entendi. E o senhor é a favor ou contra a privatização de empresas estatais? Depende. Correios, com certeza, Petrobras, dado o elemento estratégico, não. E eu era favorável da Petrobras. Hoje, num mundo que está disputando recursos naturais no tapa, eu não faria isso, não. Na verdade, eu não faria, eu não farei. Até porque a privatização da Petrobras seria apenas a estatização por outro país. Quem compraria? A Aramco, da Arábia Saudita, ou uma estatal chinesa de petróleo. Ou seja, só sairia da propriedade de um país, Brasil, e iria a propriedade de outro país. Entendi. E o senhor considera que o Brasil tem que se aliar mais aos Estados Unidos ou à China, ou ficar numa posição mais neutra? Historicamente, o Brasil vem ficando neutro, mas como o mundo está meio que entrando em conflito entre China e Estados Unidos, não vai dar meio que para fugir de escolher um lado. Sim. E é um elemento que nos ajuda a tomar decisão. A China, ela criou, tem um plano que ela chama Made in China 2025. É o plano de industrialização dela para agora o restante dos próximos anos, que envolve, e eles estão muito felizes com isso, a cadeia completa das terras raras, para eles fazerem todos os equipamentos de alta tecnologia, semicondutor, carro com bateria elétrica, foguete, drone, equipamento militar, equipamento médico. Ou seja, eles avisaram, a grande indústria desse século vai ser feita toda na China. Eles fazem da terra rara até o produto final. Eles têm boa parte, acho que 40% das reservas de terra rara do mundo. O Brasil tem 20%, os Estados Unidos tem um pouquinho só. Onde eu quero chegar com isso? O Ocidente vai precisar do Brasil para criar essa mesma indústria. Então vai ter que ter um realinhamento, porque o Ocidente vai querer concorrer com a China. E para fazer isso vai precisar sentar com o Brasil. E aí a gente vai ter uma possibilidade de crescimento desproporcional, muito boa. Então vai precisar ter um realinhamento com a União Europeia, com o Japão, com o Vietnã, com Taiwan, com a Índia e com os Estados Unidos. E acho que esse realinhamento tem o Brasil como um dos protagonistas. E aí, nesse sentido, eu acho que esse alinhamento com o Ocidente será mais proveitoso para a gente no médio prazo já. Entendi. E o senhor é a favor ou contra o aborto? Eu sou a favor da manutenção da legislação atual. Porque a legislação atual é uma legislação que leva em consideração o elemento humano da mulher e leva os valores do brasileiro. Porque é o seguinte, o brasileiro pode puxar qualquer pesquisa, ele é contra o aborto. Agora, e se a mulher estiver correndo risco de vida? A legislação fala, não, ela pode fazer o procedimento. Se houver, vamos dizer, o feto anencefalo, que foi uma decisão já do STF, mesma coisa. Mulher vítima de estupro, mesma coisa. Então a legislação atual, acho que ela contempla bem. Se você entender direito a discussão dentro do prisma da legislação atual, poxa, é uma legislação que entende os valores do brasileiro, e assim, a massa da população acha que o Estado não tem que pagar por um procedimento que eles consideram assassinato, e do outro lado contempla coisas que são alvitosas à dignidade da mulher. Entendi. E o senhor é a favor ou contra ao excludente de licitude?
Eu acho que todo tipo de procedimento que diminua a capacidade do Estado de punir alguém no momento que nós estamos em guerra, ele tem que ser relativizado ou afastado. Nós temos que ir para cima de todo mundo que esteja cometendo crime violento no Brasil. Um policial, um agente público que tiver no exercício legal da sua tarefa, ele tem que ficar seguro em agir. Perfeito. E o que precisa ser alterado na segurança pública? Pô, tanta coisa. Primeiro, a gente tem que ter, de fato, um Ministério de Segurança Pública e um plano de segurança pública. E um plano tem que passar pela destruição completa das facções, pela retomada do território nacional e, paralelo a essas duas coisas, pelo fim dos assaltos no Brasil. Porque a gente tem que separar, assim, existe a morte, existe. Boa parte dos assassinatos ligados a latrocínio, ligados a roubo no Brasil, que é o famoso latrocínio, ele está condicionado à ação de uma facção que faz a interceptação daquele bem roubado. Mas ele não é tão numeroso. A maior parte dos crimes contra a vida no Brasil são brigas entre facções. Uhum. Boa parte da sensação de insegurança que a gente tem no Brasil é por conta do assalto do celular. Então até peguei na mão e fiquei fingindo que tinha o celular. É o roubo do celular. Roubo do celular, roubo contra carro. Todo mundo tem medo de andar na rua por conta desse tipo de crime. Uhum. Se eu conseguir, aumentando ainda mais as leis para roubo à mão armada, penas para receptação, e aumentar a capacidade do Estado de ser efetivo em proteger as pessoas disso, se eu conseguir fazer as pessoas entenderem que elas estão mais seguras, tudo muda. Tudo muda. Então eu preciso ter um plano de segurança que faça a sensação de segurança na rua aumentar, porque aí as pessoas vão gastar menos com segurança. Você já parou para pensar quanto você mede o teu dia por conta da segurança? Se você mora num prédio, vai ter que ter um porteiro, o prédio vai ter um muro, vai ter que ter uma grade elétrica. Se você tem um carro, muitos carros têm isso filme para não ver quem está dentro. Se você mora numa casa, tem que ter grades, tem que ter também a parte elétrica. É muito gasto. Você tem que, às vezes, desviar de determinadas ruas, porque você pode estar com medo de ser assaltada. Quantas mulheres estão voltando do trabalho de ônibus, aí chegam numa rua e falam, essa rua tá pouco iluminada, eu posso ser assaltado, ou coisa ainda pior. A insegurança permeia a gente perde bilhões todos os anos por conta da insegurança. Uhum. Resolver a insegurança, esse é um plano geral que a gente tem que ter, é resolver todos esses elementos que façam que o Brasil seja um país, vou colocar, passível de ser vivido. Sabe o que vai acontecer? Gringo vai voltar a migrar para o Brasil. E aí eu vou começar a trazer capital humano de qualidade, gringo, que trabalha com startup, com tecnologia, para morar, por exemplo, no Rio de Janeiro, que é um lugar que eles adorariam morar, mas que não moram hoje porque eles sabem que vão ser assaltados. Então, entendendo essa dinâmica, a gente resolve o problema da segurança no Brasil. Não está difícil. Não está difícil. Esse aqui é um dos assuntos mais fáceis de se resolver. E com quais medidas? Vou colocar aqui. Aumento das leis penais, alteração completa no Código de Processo Penal e nas leis de execução penal. Não pode ter saidinha, não pode ter progressão de pena. O processo penal tem que ser, como um todo, mais rápido. Para membros de facções, lei, direito penal do inimigo. Ou seja, a lei vai ser muito rápida e muito dura com eles. Não vai ter progressão de pena, não vai poder pagar fiança, acaba a presunção de inocência. Aí a pessoa, como assim que acaba a presunção de inocência? Se você tem tatuado o Comando Vermelho, tá andando com uma metralhadora num bairro, cara, você vai ser preso na hora. Ah, não, vai ter que ter uma acusação. Não. Se a inteligência do Estado detectou que você é membro de uma facção, você vai preso na hora. Eu estou presumindo que você está em cometimento de crime. Essa é a ideia do direito penal do inimigo. Você está em constante cometimento de crime ao ser membro de uma facção. Mesmo que não tenha sido você a assaltar. Hoje prenderam lá, tem uma operação lá com a Deolane. A Deolane era uma lavadora de dinheiro do PCC, em influência. Mas era uma lavadora multimilionária de dinheiro do PCC. Aí não, a Deolane é membro do PCC, ela participa de todo o cometimento de crime do PCC, que vai do tráfico internacional de drogas, dos assassinatos cometidos por eles e da lavagem de dinheiro. Ela até vai ser, vamos dizer, ela vai ser julgada pelo tipo penal que ela está participando especificamente, mas o ato de participar do PCC faz com que ela tenha que não ter direito à fiança, não ter progressão de pena, ir para presídio de segurança máxima e não dispor, de progressão e outros elementos. E, provavelmente, é crime inafiançável. Então isso muda tudo. Pertencer a uma facção se torna um problemaço. E aí a gente vai desmontando eles rapidamente. Entendi. E o senhor avalia que o Brasil vai conseguir sair dessa polarização Lula, PT, Jair, Bolsonaro, PL? Muitos países ainda são polarizados. Isso vem muito da geração boomer, a geração dos anos 60 e tal, que nasceu antes dos anos 60, mas que aquela geração que foi hippie e viveu o mundo do comunismo versus anticomunismo. E a gente está meio preso nisso até hoje.
Tanto que os principais, vamos dizer, filmes que a gente pega no Brasil são filmes do período da ditadura militar, né? São todos dessa época, né? O Ainda Estou Aqui. Tem aquele outro que saiu agora do Wagner Moura. O Agente Secreto? Agente Secreto. Parece que a gente tá preso eternamente. Só tem ditadura. Cara, o mundo andou. Então a gente tá preso na imaginação daquela época. Eu tô tentando fazer uma ruptura de imaginação com a minha pré-candidatura. E eu acho que isso pode ajudar a desencadear no mundo todo uma ruptura da nossa geração. Eu sou millennial, talvez seja da geração Z. Essas gerações novas não precisam trabalhar com as categorias das gerações mais antigas. Eu não quero saber se a minha proposta para resolver as cidades ela é comunista ou capitalista. A proposta minha para administrar as cidades, inclusive, ela é inspirada no modelo chinês e japonês ao mesmo tempo. Eu só sei que ela funciona. Então, ao agir dessa maneira, talvez eu vou tirando as pessoas, vamos dizer, dessa cabeça meio tonta de eu sou isso, eu sou aquilo. Entendi. Perfeito. Chega ao final esta edição do Poder Entrevista. Em nome do jornal digital Poder 360, agradeço ao pré-candidato Renan Santos por ter aceitado o convite. Muito obrigado. Foi uma honra, foi um prazer. Agradeço também a todos os web espectadores que assistiram a este programa. Essa entrevista foi transmitida no estúdio do Poder 360, em Brasília, em 21 de maio de 2026. Para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. Muito obrigada e até mais!